E hoje aqui dentro do estúdio a gente está recebendo o Roberto Indec, que é especialista em mercado financeiro e está tirando dúvidas sobre investimentos. A Ivana, de Brasília, quer saber se previdência privada é um bom investimento. Olha, acho que dá para a gente responder para a Ivana que previdência privada é um bom investimento, mas aí a gente tem que levar sempre em consideração esse mas. Previdência privada, os fundos, eles podem ter até 4 taxas a serem cobradas, que é taxa de administração anual, taxa de carregamento, taxa de entrada e taxa de saída dos recursos. Ou seja, desses 4, as pessoas precisam levar em consideração o que elas estão pagando e quanto elas estão tendo de retorno em função dessas cobranças. Quando a gente vai conversar com as pessoas sobre fundos de previdência privada, pelo menos 95% das pessoas não sabem as taxas que estão pagando. E esse é um ponto principal e que há uma discussão bastante interessante em cima disso. Você pode me perguntar, bom, qual que é uma taxa de administração interessante então? Eu acredito que até 1,5% no máximo ao ano seja uma taxa interessante. Mais do que isso, sinceramente, não vale a pena os fundos de previdência, porque com o tempo, essas taxas de administração acabam comendo os rendimentos da pessoa, principalmente porque é um investimento voltado a longo prazo. E aí eu posso estar falando uma taxa de 1,5% que muita gente vai falar, bom, é uma taxa ainda bastante alta, especialmente se a gente levar em consideração que as taxas de juros estão recuando e devem vir para casa dos 7,5% no final desse ano. Ou seja, você já começa de 7,5% menos 1,5%, já começa com um rendimento de 6% ao ano, que é relativamente baixo, ainda mais se a gente for considerar o histórico do Brasil. Então, quanto mais baixa a taxa de administração, melhor. Por que eu falo 1,5%? Porque dificilmente a gente encontra um fundo de previdência com uma taxa menor do que 1,5%. Agora, se você encontrar fundos com até 0,5% da taxa de administração, esse aí é o mais ideal de todos. Certo. A Janaína de São Caetano do Sul diz que a mãe dela tem um valor de R$200 mil e ela quer aplicar esse dinheiro para que, dentro de um prazo de 12 meses, ela consiga pagar o aluguel dela só com o rendimento mensal desse investimento. E ela quer saber que tipo de aplicação seria melhor para conseguir esse objetivo. A gente tem que começar, nesse caso da Janaína, em ser especificamente uma aplicação conservadora. Por quê? Porque ela precisa utilizar esses recursos mensalmente. Então aqui vão 2 opções. Uma delas é o Tesouro Selic, onde ela pode investir e aí ela resgata no dia que ela precisar, ou fundos de investimentos com perfis mais conservadores, aqueles fundos referenciados DI ou fundos de renda fixa, e aí com uma taxa de administração anual de no máximo 0,5%. Até porque no volume de R$200 mil, facilmente ela consegue um fundo de investimento com uma taxa de administração baixa. Você falou em tesouro aí, o Jair de Almeida de Canoas, no Rio Grande do Sul, pergunta: investir neste momento no Tesouro Direto pré-fixado 2023 para resgatar no ano que vem é um bom investimento? O Jair está nos fazendo uma pergunta em que não é muito feita, porque ele está querendo especular diante dos títulos do Tesouro Direto, né? Por que isso? Porque esses títulos do Tesouro Direto, o Tesouro pré-fixado, ele pode ter aí uma oscilação nos preços ao longo do tempo de investimento. Então, o que acontece? Por exemplo, o que é o Tesouro pré-fixado? O próprio nome já diz pré-fixado. Você contrata esses títulos do Tesouro, ou seja, você faz um aporte, por exemplo, de R$10 mil, e aí ele está pagando um pouco abaixo dos 10% ao ano. Então, ele já sabe quanto ele vai receber lá no vencimento em 1º de janeiro de 2023. Quando você busca vender esses títulos antecipadamente, ele pode ter uma oscilação no preço e aí você pode ganhar ou você pode perder dinheiro. No caso, eu acredito que ele quer ganhar, obviamente, Sim, como todos nós. Mas essa não é a recomendação mais sugerida que nós fazemos. Por quê? Esses títulos do Tesouro pré-fixado e do Tesouro IPCA, ou seja, aqueles indexados à inflação do nosso país, nós recomendamos que o investidor leve até o vencimento para que não tenha nenhum tipo de problema com essa flutuação dos preços ao longo do tempo. Está respondido. E olha só, o Henrique de São Paulo, ele fala que eu tenho R$50 mil estabilizados. Roberto, se hoje eu investir no Tesouro Direto, é a melhor opção para esse meu dinheirinho? Vai depender, aquele caso que a gente estava falando anteriormente. O caso do Henrique, ele precisa ver qual que é o perfil dele. Se é um perfil mais conservador, se é um perfil moderado ou se é um perfil mais agressivo. Qual que é o prazo de investimento dele, ou seja, se é curto, médio ou longo prazo. E aí também vai depender qual que é o objetivo dele. Ele quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer investir na faculdade dos filhos, quer acumular patrimônio para ficar um pouco mais tranquilo na previdência privada. Então, primeiro, você precisa estabelecer dentro dessas características qual que se adequa mais ao seu perfil. Se for por curto prazo, a gente pode recomendar, por exemplo, de novo, os títulos do Tesouro Selic, a gente pode recomendar alguns fundos mais conservadores. Se a gente for para
um perfil um pouco mais arrojado, a gente já pode entrar, inclusive, no mercado de ações, inclusive, porque com a perspectiva da taxa de juros recuar para o final desse ano, a gente vai ter que começar a buscar um pouco mais de risco para que possa ter uma rentabilidade mais superior ao longo dos próximos anos. Isso, claro, se a taxa de juros permanecer num patamar baixo, como acredita-se que possa acontecer pelo menos ao longo dos próximos anos. Diferentemente do que foi em 2012, quando a taxa de juros chegou ao seu piso, foi 7,25, mas logo depois a gente começou com uma alta bastante forte, que aí terminou até em 14,25 no final de 2015. Verdade.